Olá, Irmandade, bom dia para todo mundo. Estamos aqui em casa, em Santa Luzia, aproveitando esse dia. Agora, nesse exato momento, está acontecendo um webinário do Padre Alfredo, está sendo passado na Irmandade do Japão. Momento assim muito especial de conexão. Tem me feito refletir um pouquinho sobre união, sobre uma série de coisas, O nosso compromisso com a doutrina, como que é especial a gente poder fazer parte de uma irmandade. E eu pensando aqui, o que que eu poderia compartilhar hoje, Eu acabei chegando a uma reflexão a respeito da liberdade e dessa relação, da nossa liberdade com a liberdade do outro, com a nossa doutrina, com os nossos compromissos, sejam eles familiares, profissionais. Então eu queria compartilhar assim, em voz alta, alguns pensamentos, muito singelos também, sem nenhuma pretensão de trazer nada que não seja realmente, uma partilha de um pensamento. Então eu tenho pensado um pouco sobre essa noção de liberdade, e aí existe essa noção antiga, ali da iluminista, tem a ver um pouco ali com Kant, filosofia europeia, de que a nossa liberdade vai até onde começa a liberdade do outro. Então o que é essa liberdade, É muito importante também que a gente possa ser livre. A gente está falando o tempo todo também do nosso livre-arbítrio, que Deus nos dá e nos permite exercer. Mas o que significa isso, Qual é o valor também dessa liberdade? Porque agora a gente está percebendo que liberdade também não é simplesmente a gente fazer o que a gente quer. Tem até aquele hino do Messi, que fala, cada um dá o que tem, não precisa ninguém dizer, não é? Mas esse mesmo hino termina dizendo, não pense em fazer o que tu queres. Essa parte as pessoas esquecem, que Deus é o nosso Pai. E então eu estou refletindo aqui, que essa liberdade também é uma coisa mais fina do que simplesmente a gente fazer o que dá na telha. A gente está vendo o que esse exercício da liberdade de uma forma não compromissada, sem amorosidade, sem relação com o coletivo, como que ele pode ser nocivo, Inclusive agora na pandemia aqui no Brasil, a gente percebendo, As pessoas não usando máscara, as pessoas não se cuidando, as pessoas não, se recusando a se vacinar, as pessoas se recusando a adotar medidas sanitárias de proteção. E isso pode causar efeitos assim muito nefastos, inclusive ameaçando a vida, dos nossos irmãos, das nossas irmãs. Então eu tenho pensado bastante nisso, Imagina também, a gente vive impactos coletivos. Imagina se a gente de repente começa a resolver exercitar a nossa liberdade e não parar mais no sinal vermelho quando a gente está dirigindo, Não dá certo. Então eu acho que o exercício da liberdade ele tem que ser feito e tem que ser pensado de uma forma assim mais profunda, que nos coloca dentro dessa dança cósmica, Que é a vida, que nos leve a pensar também em todos os nossos irmãos, seres humanos e seres não humanos, e que nesse sentido liberdade é sempre assumir algum tipo de compromisso. Quando a gente não usa máscara, se recusa a tomar vacina, se recusa a aceitar que essa terra maravilhosa tem o formato de um geoide, isso é assumir um compromisso com determinadas energias, com determinadas egrégoras, não é? E então liberdade é também compromisso. Quando a gente exerce a nossa liberdade, a gente está assumindo compromisso com alguma coisa ou com alguém, Então é muito importante que a gente possa compreender que liberdade é também uma forma de compromisso. E nesse sentido, então, liberdade para mim tem a ver com essa possibilidade de nós podermos assumir os nossos compromissos, de nós podermos apertar o botão, daquilo que a gente vai cultivar como os nossos valores na nossa vida. Liberdade é também
a nossa possibilidade de ir nas encruzilhadas que a vida nos coloca, a gente poder escolher esse ou aquele caminho. Quanto mais consciente, mais livre. Mas isso é sempre também uma forma de assumir algum compromisso. Então, quando nós exercitamos a nossa liberdade de serrar fileiras no batalhão da Rainha da Floresta, a gente está também assumindo um compromisso. Esse compromisso ele tem uma ritualística, esse compromisso ele tem um calendário, esse compromisso ele tem toda uma egrégora que o sustenta, né? Ele tem as suas obrigações, os seus sevas, que às vezes não são muito agradáveis, né? Como é o caso aí de mutirão e tudo mais. Mas é esse compromisso, é esse exercício mútuo de liberdade que nos coloca juntos em um salão, que produz também essa possibilidade incrível da gente estar junto, da gente se conectar. E quem já participou, né, de um inário de farda branca com a igreja cheia, cantando o Cruzeiro do Mestre Irineu, o Cruzeirinho do Padre Alfredo, o Justiceiro, a Nova Jerusalém, sabe que quando a gente se une dentro dessa mesma egrégora, dentro dessa mesma energia, dentro desse mesmo compromisso, né, é como um brilho que não tem igual. Então, só para terminar essa reflexão assim, muito singela, eu quero dizer também, né, que recuperando aí a fala de um poeta que eu ouvi uma vez, que liberdade mesmo é ter um amor em que se prender. E aí finalizo aqui com um verso do hino do Padre Alfredo que eu tenho escutado quase todos os dias antes de dormir, que é o hino 72. Chamei o meu pai, do Cruzeirinho, que diz o seguinte: já que chegastes, veja onde está, para entender e poder se firmar. Viva a nossa liberdade, viva os nossos bons compromissos, que nos permitem estar aqui, por exemplo, conectados com o Japão,